Quando o Trump escolheu o Matt Gaetz para ser o procurador-geral, foi uma festa geral. Eu fiquei felicíssimo, mas imediatamente já comecei a sentir que a coisa ia ficar feia pro lado dele. Talvez não desse certo. Não deu. A gente sabia que a pressão ia ser muito grande, até porque o Matt Gaetz, como procurador-geral, seria talvez a opção mais antissistema dentro do governo Trump, num cargo importantíssimo, tá? A gente sabia que ia ter uma porradaria muito forte para cima disso. E ele acabou caindo fora em cima de uma acusação para não dar problema, tá? Para não dar problema para o início da administração Trump. É uma acusação antiga, uma acusação sem pé nem cabeça, que já sabia há muito tempo, que algumas pessoas mandaram mensagem aqui para o Saindo da Bolha. O Matt Gaetz está envolvido com tráfico de menores, aquelas coisas, né? Essa história é muito interessante e eu queria usar exatamente essa história contada por uma jornalista americana. Eu vou ler a sequência de tweets dela que conta essa história do tráfico de menores do Matt Gaetz para vocês verem como funciona o Deep State americano. É a perfeição, é a história talvez real mais bacana que mostra à perfeição como é que funciona o Deep State americano e como ele é usado de diferentes formas, tá? É uma rede enorme, é uma quantidade enorme de beneficiados e perseguidos. Vocês vão ver, é muito, muito bacana, tá? A história, então, é de Matt Gaetz, que, no final das contas, não conseguiu ser o procurador-geral, e as razões para que isso tenha acontecido. Então, vamos lá, em 3, 2, 1. SDB Flash. Muito bem, como eu falei, eu vou literalmente ler uma sequência de tweets de uma jornalista americana e vou comentar no meio conforme for o caso, tá? Mas a sequência que eu estou colocando aqui não são palavras minhas, são palavras de uma jornalista. Perfeito, tá? Eu acho a sequência muito boa. Então tudo começa assim, vamos lá. Tudo bem, amigos? Agora que Matt Gaetz está fora da disputa, vocês vão ouvir muitas opiniões sobre o que aconteceu e muitas falas de mantenha o seu para dentro das calças também. E embora esse seja sempre um bom conselho, a história que eu estou prestes a compartilhar vai muito além de qualquer coisa que você possa imaginar. Então, se você estiver interessado em toda a história consolidada em um só lugar, do que realmente aconteceu com e para Gaetz, sente-se e deixe-me contar uma história. Parte 1. O coletor de impostos. Essa história começa no outono de 2019 na Flórida com este homem, Joel Greenberg. Na época, Joel Greenberg estava há 2 anos e meio em seu primeiro mandato como coletor de impostos, como fiscal de impostos no condado de Seminole, na Flórida, tá? Greenberg é o clássico garoto rico que vive a vida acendendo incêndios que todos os outros são forçados a apagar. Nunca cai duro porque o dinheiro do papai sempre o segura. Você conhece o tipo? Todos nós conhecemos esse tipo. E Joel abordou seu papel como cobrador de impostos, fiscal de impostos, da mesma forma que qualquer outro. No outubro de 2019, o condado de Seminole estava inundado de rumores sobre a investigação federal sobre um golpe de criptografia de Greenberg com o dinheiro dos cobradores de impostos, tá? Com os fiscais. Esses rumores inspiraram um professor de música local chamado Brian Built, tá? Built, escreve, a jogar o seu chapéu no ringue e desafiar Greenberg nas primárias republicanas programadas para o ano seguinte. Apesar de muitas vantagens que Greenberg tinha sobre Built na corrida, titularidade, ou seja, ele era atual no cargo, riqueza, reconhecimento de nome, etc., a atividade criminosa dele significava que Greenberg, como cobrador de impostos, provavelmente contribuiu para que ele se tornasse obcecado em destruir Built, tanto pública quanto privadamente. Então, ao longo do final de 2019 e 2020, Greenberg lançou uma série de táticas de difamação cada vez maiores visando Built. Eles começaram de forma bem típica, rotulando Built, que é de Michigan, como um carpetbagger. Política a gente pode né? A gente pode definir isso como um cara de fora, um cara que não tem interesse local. Ele era, se não me engano, de onde? Era de Minnesota, alguma coisa assim. E aí, Michigan. E aí ele está lá, ele não é um cara da cidade, é como se fosse uma pessoa inescrupulosa por
tem um objetivo dentro de uma área onde não é dele, tá? Mas eles se tornaram cada vez mais viscosos, esses ataques. Ele criou falsos perfis no Twitter fingindo ser alunos de Belt, deixando comentários em postagens públicas destruindo Belt, como se fosse um professor horrível e pervertido. Tá, isso é o caráter do nosso amiguinho lá. E aí, dentro da investigação contra o Greenberg que teve depois, tem uma chamada aqui, um trecho que eles separam, que eles falam o seguinte: as acusações de stalking contra Greenberg alegam que ele usou pseudônimos para mandar cartas para a escola onde Belt era professor, clamando falsamente que ele tinha tido relações sexuais com estudantes. O Greenberg alegadamente montou uma página falsa do Facebook, criando essa mesma acusação, ou seja, das cartas, e criou também um perfil falso do Twitter com o nome do Belt para promover supremacia branca, ou seja, o cara transformou o adversário dele eleitoral em supremacista branco, pervertido, professor que tinha relações com os alunos, falsamente, tá? Bom, aí volta o Twitter dela. As palhaçadas de Greenberg finalmente atingiram o ápice quando ele enviou cartas manuscritas aos administradores da escola, onde Belt lecionava, acusando de agredir sexualmente seus alunos, abusar sexualmente seus alunos. Greenberg provavelmente não esperava que essas cartas fossem levadas tão a sério, ou então ele provavelmente não teria sido tão descuidado. Mas infelizmente ele foi, e quando as cartas foram entregues ao gabinete do xerife local, encontraram lá as impressões digitais dele, DNA dele que foram retirados, e ele foi preso no dia 23 de junho de 2020, acusado pelo Departamento de Justiça de stalking, tá? De perseguição. Esse é o nível do cara, um cara completamente maluco, além de tudo, burro. Muito bem. Então falando do Greenberg aqui ainda, tá? Não passamos ainda pelo Matt Gaetz, vamos chegar lá. É complicado. No momento da sua prisão, o telefone do Greenberg foi confiscado e revistado e, acredite ou não, foi aqui que seus verdadeiros problemas legais começaram. Olha isso, hein? Em seu celular e depois em seus computadores domésticos, a polícia encontrou evidências de que Greenberg cometeu quase todos os crimes possíveis: apropriação indébita, drogas, prostituição, roubo de identidade, fraude eletrônica, manipulação do mercado de criptomoedas. O cara era um anjo. Mas a grande sacada final foi uma série de mensagens que ocorreram no final da primavera até o início de outubro de 2017 entre Greenberg e uma garota de 17 anos, discutindo, entre outras coisas, suas muitas escapadas sexuais pela Flórida e além, tá? Então ele correspondia com uma menor de idade. Uma investigação mais aprofundada revelou que em dezembro de 2016 a 2018, Greenberg foi cliente de um site de Sugar Daddy, tá? Onde ele contratou várias mulheres para sexo e serviços de acompanhante. Foi lá que ele conheceu essa garota de 17 anos mencionada anteriormente. Você tem um trechinho da investigação que fala que um dos indivíduos com que Greenberg pagou para ter sexo comercial era uma menor de 18 anos, que foi paga para sexo comercial de novo, com ele e com outros. A partir desse ponto na investigação passa a ser chamada de menor, e Greenberg encontrou essa menor pela internet nesse website, que é o tal do Sugar Daddy, tá? A menor de idade tinha uma conta no website, mas ela se apresentava como se fosse maior de idade, tá? Muito bem, então essa era a pegada. Ele tinha esse Greenberg tinha relações sexuais com a menor de idade e que se apresentava então na época como maior de idade. Olha isso, gente. No total, o Sr. Greenberg gastou mais de $70 mil com prostitutas que conheceu no site Sugar Daddy, e grande parte ele pagou com o cartão Amex emitido pelo governo, ou seja, o cartão corporativo dele, tá? Ele pagava prostitutas. Muito bem. E aí vem mais um trechinho aqui da investigação, mostra que Greenberg tinha uma conta online no website que se propagandeava como se fosse um lugar para que os Sugar Daddies pudessem encontrar Sugar Babies, tá? Daqui em diante, na investigação, passado chamado website, tá? Muito bem, vamos em frente, estamos chegando lá. Fala ainda no próprio investigação, o Greenberg usou pelo menos 4 contas para pagar por sexo comercial, tá?
vieram das suas contas da Venmo, a sua conta pessoal do American Express, a sua conta do American Express corporativa, como coletor de impostos, né, para o cartão corporativo dele, além de uma conta no Fifth Third Bank, tá? E diz que entre 2016 e 2018 o Greenberg usou dessas contas, fez com essas contas mais de 150 transações financeiras, totalizando mais de $70 mil, todas elas envolvendo o pagamento de mulheres para sexo, tá? Muito bem. De volta, então, aos tweets dela. Ela conta aqui. Em agosto de 2020, o Departamento de Justiça acusou o Joel Greenberg de tráfico sexual de menor, roubo de identidade, produção de documentos de identificação falsos, entre outras coisas. Acontece que na Flórida, o escritório do coletor de impostos do condado não apenas coleta impostos, mas ele também emite carteiras de motorista e identidades estaduais. Olha que boiada. E o Sr. Greenberg aproveitou ao máximo esse privilégio durante seu tempo no cargo. Greenberg não apenas criou várias carteiras de identidade falsas da Flórida para si mesmo, como também criou uma identidade falsa para sua amante menor de idade, depois dele descobrir que ela estava mentindo sobre a sua idade. Sacou? Então ele, descobriu que eu estava saindo com uma menor de idade. E aí ele foi lá e criou uma identidade de maior de idade para ela, tá? Aí vem mais um trechinho aqui da investigação. Eles descobriram a evidência que o Sr. Greenberg, entre outras suas responsabilidades, incluía emissão de licenças, estava criando falsas identidades, falsos cartões de identidade para ele mesmo e para a menor de idade. Tá na investigação aqui. Muito bem, ela continua. E é aqui que Matt Gaetz entra na história. Pelo que pude perceber, o Gaetz e o Greenberg se conheceram em algum momento no primeiro semestre de 2017. O primeiro registro público deles se associando em um nível privado vem de uma foto postada no X, então Twitter, de 8 de julho de 2017, com ninguém menos que também o Roger Stone. Acho que é seguro dizer que os dois se tornaram amigos. Quão bons amigos? Isso é discutível, mas havia um relacionamento. Depois de ser preso em junho de 2020, em algum momento o Sr. Greenberg aborda, ou o advogado, na verdade, do Sr. Greenberg, aborda o chefe do Departamento de Justiça, Bill Barr, tá? Bill Barr de sempre, tá? É o Departamento de Justiça do Trump, o Bill Barr, que deixou o Trump na mão na época das investigações de fraude. E ele aborda, alegando, com uma proposta. Ele alega que pode fornecer evidências de que um congressista em exercício, no caso o Gaetz, havia se envolvido em atos sexuais com uma menor de idade. O DOJ, Bill Barr, então prossegue para abrir uma investigação secreta sobre essas alegações, que permanece em segredo até ser vazada na primavera seguinte, em 30 de março de 2021, pelo New York Times. É a velha história, né? A imprensa recebe esses vazamentos, né? Eu recebi um vazamento aqui, estou denunciando. Obviamente, esses vazamentos sempre são contra os inimigos dele. Quando é o caso, por exemplo, do laptop Hunter Biden, não, isso aí é tudo mentira, isso é conspiração russa, né? Mas foi vazado para o New York Times para começar a derrubar a imagem do Matt Gaetz. Vamos para a parte 2 desse plano. Eles chamam de O Homem no Irã. Gente, isso aqui vai virar uma loucura agora. Senta que vem coisa. Os espectadores fiéis de Tucker Carlson foram presenteados com uma espiada nos bastidores de Washington em uma noite aleatória na terça-feira, no final de março de 2021. Mais cedo naquele dia, o New York Times havia divulgado, aquilo que eu acabei de falar, uma história bombástica alegando que o DOJ havia aberto uma investigação oficial sobre Gaetz por alegações de que havia se envolvido em sexo com uma garota menor de idade. Me lembro perfeitamente disso. Falei, nossa senhora, ficou todo mundo meio assim, né? Pois é. Após o monólogo de abertura de Tucker, ele apresentou Matt Gaetz e deu a ele uma rédea solta para contar o seu lado da história. Qualquer um que estivesse assistindo na época provavelmente não esqueceria tão cedo a história absolutamente bizarra que Gaetz começou a contar, verdade. Envolvia uma ameaça de extorsão de $25 milhões contra o seu pai para ajudar a libertar um refém americano no Irã. Estou falando isso sério. 25 milhões para libertar um refém americano no Irã, que seria então pago de volta com um perdão presidencial para Gaetz por todas as suas acusações. Olha a sacanagem. O que fizeram?
criaram essa história do Gates, que ele saía com a menor de idade. E aí chegaram pro pai dele e falaram assim, se você me der 25 milhões, eu falo lá no governo e eles limpam a barra para você, tá? Ele, Gates, não tinha nada a ver com isso. O pai dele, que é o caso, que é o abordado nessa situação, não tinha absolutamente nada com isso. Muito bem, vamos lá. Gates, então, o Matt Gates, exigiu que a FBI liberasse as fitas que eles tinham em sua posse das gravações feitas por seu pai em entrevistas com o cara que fez extorsão. Ele não hesitou por um segundo em nomear um suposto extorsionário, está traduzido aqui. Chama-se David McGee, esse cara que foi lá conversar com o pai do Matt Gates. Disse que era um ex-promotor do distrito da Flórida que agora trabalhava no prestigiado escritório de advocacia Biggs Lane em Pensacola. Tá, e aqui tá a cara do cara. Ele era resoluto e destemido ao falar, e ainda assim parecia um lunático absoluto. Eu sei, eu estava assistindo o Matt Gates ao vivo e eu não era a única. Realmente, as pessoas falavam, não, essa história tá muito mal contada, mas tá tão mal contada que podia até ser verdade. Às vezes a gente sempre fala, isso aqui tá tão esquisito, tá com jeito de ser verdade. O Tucker estava claramente não convencido, e no final, ainda assim, 3 anos e meio depois, agora eu sei que tudo o que ele disse, Matt Gates, era verdade. Bob Levinson, então, era o cara que estava no Irã, que eles queriam 25 milhões de dólares para tentar libertar ele lá. A história oficial sobre Bob Levinson é que ele era um agente aposentado do FBI que foi contratado por uma unidade aspas, semi-oficial da CIA para comandar uma operação secreta no Irã. Então olha isso, o cara era do FBI, foi mandado para a CIA, foi contratado pela CIA, foi mandado para o Irã para fazer alguma coisa que provavelmente não devia, dançou e quem ia se ferrar na outra ponta era o Matt Gaetz. Muito bem, esse Levinson foi sequestrado na ilha de Kish após um encontro com um fugitivo americano que vivia no Irã, que loucura, que havia sido arranjado por um ex-produtor da NBC chamado Ira Silverman. Então nós estamos aqui misturando a CIA, FBI, espionagem no Irã, NBC, olha que coisa. Aí a própria moça fala que a jornalista, eu sei que esse tópico está ficando longo o suficiente, mas eu não vou especular sobre o que eu penso, mas há muito por aí se você quiser sair atrás de coelhos. Então, Levinson foi sequestrado em março de 2007 e o seu desaparecimento foi reconhecido por George Bush, olha como é antiga a história, em junho de 2007, apenas uns 3, 4 meses depois, como aspas, preocupante. Mas ninguém do governo federal admitirá que Levinson estava trabalhando para a CIA no Irã, né? Pois é. Sem o conhecimento de ninguém na época, de 2009 a 2011, o FBI estava executando sua própria operação secreta para tentar resgatar seu agente aposentado, e eles criaram um plano engenhoso para manter tudo fora dos livros. Pois é, não podia, não tinha verba, não tinha equipe, tinha que ser por fora. Onde vai arranjar dinheiro? Então eles procuraram e contataram o bilionário russo chamado Oleg Deripaska para pagar pela missão de resgate, que na época era estimada em 20 milhões de dólares, tá? E em troca o FBI conseguiria green cards rápidos para Deripaska e sua família. Olha isso, gente, não, totalmente tudo ilegal. Entra então David McGee. Durante o seu tempo no Departamento de Justiça, McGee trabalhou em uma força-tarefa contra o crime organizado. Foi assim que ele conheceu Bob Levinson, que é o cara que está lá preso na Irã nessa altura, e que era especialista em lavagem de dinheiro russo, por isso que foram atrás desse Deripaska. O McGee se tornou um elo entre a família de Levinson e Deripaska. Agora deixe-me parar aqui e dizer uma coisa toda, e essa coisa toda é uma loucura e fede para os céus. Para piorar as coisas, quem era o homem da ponta do FBI com o acordo com Deripaska? Andrew McCabe. Sim, aquele Andrew McCabe. Só para comentar por que ela tá fazendo esse comentário extra aqui, Andrew McCabe foi um dos caras que montou toda a história, junto com outras pessoas, evidentemente, mas era um dos expoentes na criação da história de que Trump era um agente russo, tá? Então essa história de russo e etc e tal, contatos com a Rússia, tem muito a ver com Andrew McCabe, tem muito a ver com essa história também, porque eles estão falando de contratar um bilionário russo para pagar a conta de um resgate ilegal no Irã. Olha que loucura, gente.
De qualquer forma, a equipe do FBI obtém algumas provas de vídeo do Levinson lá no Irã, tá? Só que o Departamento de Estado do Clinton intervém e encerra tudo, tá? Acabou. Algo assustou essa turma para que a coisa parasse abruptamente desse jeito, tá? O que nunca foi divulgado. Depois de 2011, o Levinson nunca mais foi visto. Nenhuma notícia dele. Durante todo o tempo, os iranianos negam qualquer envolvimento em seu desaparecimento, claro. Então, eventualmente, a CIA fica desesperada e um punhado de documentos confidenciais confirmando o contrato de Levinson com a CIA vazam para a Associated Press em dezembro de 2013. Alguém dedou que o Levinson estava lá a trabalho da CIA. Que pode ser os próprios iranianos, né? Ainda assim, os iranianos não cedem. E isso foi surpreendente porque a essa altura eles não tinham mais motivos para mentir. Os americanos não estavam mais mentindo. Hora de começar então negociações. A notícia foi recebida com silêncio de rádio, ou seja, ninguém falou nada sobre esse assunto. E aí os anos se passam e nenhuma foto e nenhum vídeo chega sobre Levinson mais. Então vem um acordo nuclear americano de 2016, nós já estamos falando de 9 anos depois. Sem o conhecimento da maioria, a equipe de Obama negociou a libertação de 4 americanos detidos no Irã em troca dos Estados Unidos retirarem as acusações contra 7 cidadãos iranianos por violações e sanções. E Bob Levinson, que estava lá no Irã nessa altura, não era um desses americanos. A comunidade judaica americana ficou furiosa. Eles viam um acordo iraniano como uma facada nas costas contra Israel. Mas quando a notícia sobre a troca de prisioneiros se espalhou e Bob Levinson, que era da comunidade, não estava na lista, muitos interpretaram isso como uma traição liberada aos judeus americanos também. E aí, o Bob Levinson agora era o refém mais longo da história dos Estados Unidos. Ele desapareceu no Irã em 2017, enquanto trabalhava não oficialmente para a CIA, lembrando disso, tá? Desde 2007. Avança um pouco mais, Trump assume o cargo. Primeiro mandato, tá, gente? Cancela um acordo nuclear. A Christine Levinson processa o Irã nos tribunais dos Estados Unidos, recebe uma indenização de 1,2 bilhão de dólares em janeiro de 2020. E em março de 2020, o governo dos Estados Unidos declara Levinson legalmente morto. A notícia, então, é que Bob Levinson tinha morrido. Caso encerrado, certo? Errado. Em algum momento no verão de 2020, um ex-oficial de inteligência da Força Aérea chamado Bob Kent afirma ter recebido notícias da sua rede no Iraque, alegando que Bob Levinson estava vivo sim. Kent até afirma ter recebido fotos para provar isso. Então Kent contata novamente aquele bom e velho advogado, David McGee, que conta a Kent sobre sua última busca e resgate financiados privadamente para Levinson. E é quando Kent elabora o plano para envolver Don Getz, o pai do Matt Getz, para pagar essa história toda. Agora eu sei que todos vocês devem estar perguntando, como esses homens sabiam sobre a investigação de Matt Getz? Isso é verdade. Um da CIA, do FBI, por que essa história toda do Matt Getz foi cair na boca de um cara que fazia buscas lá no Irã, etc e tal? Pois é. Aí volta o repórter. Até onde eu sei, isso nunca foi revelado. Se eu tivesse que adivinhar, diria que alguém no DOJ, no Departamento de Justiça, ou no FBI, vazou essas informações para McGee, que é o advogado, que então contou a Kent sobre isso quando ele foi contatado. Mas isso ainda é apenas uma suposição. E essa é a parte da história em que eu começo a entrar em parafuso. Começo a me perguntar, há quanto tempo esse plano estava em andamento? Nada faz sentido, mas por enquanto vou poupá-los das minhas suspeitas e me ater ao do que eu sei. E aí vem a parte 3, o grande plano. Foi em 16 de março de 2021 que Don Getz recebeu a primeira mensagem de texto de Bob Kent sobre seu grande plano. Em troca de Don liderar a missão de resgate de Bob Levinson pelo Sr. Kent, agentes não identificados com contatos poderosos na administração Biden convenceriam o presidente a dar ao filho de Don, Matt Getz, um perdão presidencial total por suas iminentes acusações de tráfico sexual. O preço? 25 milhões de dólares. E aí ela brinca, eu queria ter uma foto do rosto de Don Getz quando ele leu isso. Naturalmente, Gates ficou incrédulo. Do que diabo esse homem estava falando? Matt não estava enfrentando nenhuma acusação de tráfico sexual. E aí Don ligou para Matt, que imediatamente lhe disse para entrar em contato com o escritório local do FBI.
O FBI sugeriu que Don Getz se encontrasse sim com David McGee, aquele advogado, usando uma escuta, e Don concordou. No entanto, pouco antes da reunião acontecer, Don solicitou um reconhecimento por escrito do FBI sobre o propósito dessa investigação e da reunião, tá? Por quê? Porque ele estava preocupado que algo que ele dissesse eventualmente pudesse ser usado contra o filho dele, Matt, no caso de alguma coisa que eles não sabiam de nada. Ele podia falar alguma coisa e falar, aí está a prova de que seu filho, etc. Então ele falou, como eu não sei do que está acontecendo, eu quero que vocês me liberem disso aí, tá? Eu não quero que nada que eu eventualmente fale nessa reunião pareça que eu sei e que eu estou defendendo meu filho de uma acusação real. O FBI estava relutante no início, mas eles acabaram concordando. E por terem concordado e desarmado essa situação, no dia seguinte, o New York Times publicou o vazamento do caso do Departamento de Estado contra Getz. Então, sim, muito provavelmente essa reunião com escuta pelo FBI provavelmente seria usado contra Getz. Quando essa história toda caiu, porque ele pediu garantias para o FBI de que isso não seria usado, eles simplesmente vazaram toda essa história. Podre, né? Pois é. Dizem que Matt Getz enfrentará inquérito do Departamento de Justiça nessa reportagem por sexo com uma garota menor de idade, né? Foi publicado em 2021. O inquérito sobre o congressista da Flórida, então, foi aberto nos últimos meses do governo Trump, disseram pessoas informadas sobre ele. Voltando e assistindo a entrevista, então, de Tucker Carlson com Matt Getz, novamente essa semana, tudo o que ele disse finalmente faz sentido. O FBI, de fato, havia planejado usar a reunião de Don com o McGee contra Getz, exatamente aquilo que eu falei lá atrás. Eles iam fazer o pai dele gravar, parecer que ele era culpado de alguma coisa, que ele estivesse subornando alguém, e aí iam catar o Matt Getz. Olha que podre. E ainda pegar os 25 milhões, né? A demanda de quase imunidade de Don anulou isso tudo, então eles vazaram a história para o The New York Times e então enterraram as fitas telefônicas. Acabou, não tem mais nada. McGee e Kent negaram tudo, eles disseram que não houve extorsão, que foi uma proposta simples e acusaram Matt Getz de usar isso para distrair seus acusados, tá? Tentando virar o jogo. Um terceiro homem foi eventualmente acusado de fraude eletrônica em relação ao caso. Então o FBI simplesmente deixou tudo de lado e fingiu que nada disso tinha acontecido. Mas espere, tem mais, porque essa história já não era estranha o suficiente. Aqui vai entrar mais um plot twist, tá? Então, ao mesmo tempo em que o Don Getz, o pai do Matt Getz, estava recebendo aquelas mensagens de Kent e McGee, Scott Adams, você sabe, o cara do Gilbert, recebe uma mensagem de um conhecido dele, Jacob Novak, que trabalha como diretor de mídia no consulado israelense. A primeira chega no sábado, antes da história estourar. E nessa mensagem, ele manda dizendo que o Matt Getz provavelmente ia passar pelo grande júri por fazer sexo com menores e possivelmente assassinato. Olha que loucura, tá? E o cara ia falar, eu confio nas fontes, tá? Então, muito críveis. Passam mais 2 dias, chega a quarta-feira, dia 31, depois que Getz foi ao Tucker e revelou o nome de McGee para todo mundo. Para seu crédito, então a coisa toda era suspeita demais para o Scott Adams, então ele assumiu a responsabilidade de liberar as mensagens de novo aqui, tá? São essas mensagens que a gente está colocando aqui, as trocas de mensagens entre os dois por Messenger, alguma coisa assim. E o consulado israelense imediatamente se distanciou das imagens de novo, mas ele não foi nem demitido, nem disciplinado. Ou seja, os israelenses falaram, olha, não sei quem, olha, esse cara é importante aqui na embaixada, ele tá mentindo, ele tá fazendo acusação contra o Congresso americano, mas eu não sei de nada e também não vou fazer nada a respeito. Muito estranho. Parte 4. Conclusão. Joel Greenberg se declarou culpado de tráfico sexual, fraude de identidade, fraude eletrônica e uma série de outras acusações em maio de 2021. Ele foi condenado a 11 anos de prisão, com 10 deles vindo do mínimo obrigatório imposto pela acusação de tráfico sexual. O Departamento de Justiça não encerrou o caso contra Matt Getz até dezembro de 2020. Eles nunca reconheceram publicamente, porque ele não foi acusado, embora se torne bastante óbvio quando você descobre que Joel Greenberg havia produzido identidades falsas para a garota menor de idade em questão, certo?
Como você pode condenar alguém por estupro estatutário quando essa mulher estava usando uma carteira de motorista real do estado da Flórida para se apresentar como maior de idade? Não pode. Mas é claro que, como é o pântano, né, o Deep State, não foi aí que os problemas de Matt terminaram. As cobras de Washington iriam extrair o máximo dessa investigação. E quando Gaetz foi atrás de McCarthy, lembrando, deixa eu dar uma pausa aqui. O Matt Gaetz, mais um grupo de republicanos, na época, estavam de saco cheio da liderança do McCarthy lá como no Congresso americano, né, na casa, e conseguiram derrubar o McCarthy como líder republicano, que ficou possesso, tá? Virou arqui-inimigo do Matt Gaetz, tá? Então, volto aqui ao que ela estava explicando. Mas é claro, como é pântano, não foi aí que os problemas de Matt terminaram. As cobras de Washington iriam extrair o máximo dessa investigação, e quando Gaetz foi atrás de McCarthy durante a briga de oradores, McCarthy e seus aliados conspiraram cuidadosamente para se vingar. Vimos o ápice dessa conspiração em plena exibição hoje. Ainda há muitas perguntas sem resposta. Quem é o nós que Jacob Novak mencionou em seus textos para Scott Adams? Quem vazou as informações sobre o caso de Gaetz para Bob Kent? Joe Greenberg estava executando um esquema de honeypot. Honeypot é você oferecer menores de idade para a pessoa ficar comprometida, tá? E se sim, foi um esquema, por quem e para quem? Certo? Seria bom ter um procurador-geral no cargo e realmente se importasse em responder a qualquer uma dessas perguntas. E aí fecha a thread dela. E eu acho muito interessante porque certamente o Matt Gaetz entrando como procurador-geral dos Estados Unidos, essa história ia ser vazada completamente, tá? Ele teria acesso a tudo que é necessário, ele estaria na cabeça do negócio. E eles não iam permitir isso de jeito nenhum. Eles usaram, em última análise, essa história dos menores de idade simplesmente para atrapalhar politicamente a escolha do Trump, tá? Que acabou fazendo com que o Matt Gaetz ficasse fora dessa oportunidade. Mas, de qualquer forma, de alguma maneira, toda essa história que vocês estão ouvindo agora surgiu exatamente por causa dessa oportunidade que foi aberta por Trump, quando ele pensou em botar o Gaetz lá dentro. Isso prova, gente, mostra a quantidade de elos, de relacionamentos entre diferentes agências, entre governos nacionais e internacionais, entre políticos e principalmente entre bandidos da pior espécie e os políticos, seja aqui, seja nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, tá? O Matt Gaetz não foi o primeiro, nem vai ser o último a passar por uma situação como essa, mas pelo menos agora a gente tem uma história concreta para mostrar para as pessoas como é que funciona o sistema quando você quer trabalhar contra ele, tá bom? É isso aí, pessoal. Vou agradecer a presença de todo mundo. Vou pedir para não esquecer do nosso Pix, 1, 2, 3, 5, 10 reais pingado, não é seco. Ou pedir para vocês passarem também na nossa loja, lojasaindo-da-bolha.com.br, lojasaindo-da-bolha.com.br. Um dos nossos livros é exatamente sobre esse tema, Trelendo Teorias Conspiratórias, tá? Tá aí, uma teoria conspiratória que se tornou mais uma vez realidade. Beleza? Um grande abraço para todo mundo. SDB Flash acabou. Fique em paz. Saindo da bolha.